Imagina nunca ter visto o sol, nascer, crescer e morrer sem saber como é o amanhecer. Essa é a vida em Ember. E quando as luzes começam a apagar, duas crianças têm que decidir: aceitar o escuro ou buscar a luz. Olá, eu sou o Cadu e hoje eu venho falar desse filme de 2008 de ficção científica que infelizmente ficou esquecido no tempo: Cidade das Sombras. O filme tem uma atmosfera sombria e visualmente marcante, e ele foi dirigido por Jill Cannon e é baseado no livro A Cidade de Ember, de Jean Duprou. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixa aquele like, que isso ajude muito no crescimento do canal. Já estamos chegando aos 4.000 inscritos aqui, então dá essa força aí para a gente atingir essa meta. E sem mais enrolação, vamos para a história? Esse filme começa mostrando cientistas reunidos e programando uma caixa com informações que a gente não sabe o que é, mas ela tem que ficar trancada por 200 anos. Eles falam que aquilo é necessário, pois o mundo estava passando por algum cataclisma que não é mencionado. E a caixa então é entregue à primeira prefeita de uma cidade subterrânea que foi já construída para preservar a humanidade. A cidade se chama Ember, e a caixa é passada de prefeito a prefeito por gerações. Só que algo acontece, e a caixa se perde. E os 200 anos se passam e ninguém sabe mais dela. Então Ember nos é mostrada uma cidade subterrânea, tomada por luzes no teto, mas o gerador está falhando constantemente. E ele aqui parece ser adorado, pois ele é a fonte de energia da cidade. A estética da cidade é bem interessante. Ember é uma cidade subterrânea que parece saída de um sonho estranho. De longe, as máquinas são avançadas o suficiente para manter milhares de pessoas vivas sem ver a luz do sol. Mas de perto, tudo lembra o passado. São enormes engrenagens, motores barulhentos, lâmpadas amareladas e tubulações por todo lado. É como se o futuro tivesse sido imaginado por inventores dos anos 50. Brilhante no início, mas agora enferrujado e cheio de remendos. Com o tempo, as peças começaram a falhar, e ninguém mais lembra exatamente como tudo foi construído. E então conhecemos Doom, e ele está indo para uma cerimônia onde os jovens terminam os estudos e passam por um sorteio onde vai ser decidida a profissão para o resto da vida. Ele acaba tirando a profissão de mensageiro, mas ele queria ir para o gerador, então sem opção, ele pede para trocar com a sua amiga Lina, que foi sorteada para os encanamentos. Ele disse que preferia isso do que ser mensageiro. O Doom é aquele personagem revoltado com a situação em que todos vivem, e ele quer mudar o mundo, mas ele não sabe como fazer. Também conhecemos a Lina, que mora com a avó e com a sua irmã menor. Então eles começam um novo trabalho, a Lina como mensageira e o Doom dos encanamentos. Lina, durante a sua primeira tarefa, vê um homem que aparece ferido buscando ajuda. As pessoas têm medo por não saber o que houve com ele, pois ele havia ido a um local que chamam de Zona Desconhecida, e é crime ir até lá. O filme nos deixa bem claro que a cidade está sucumbindo aos poucos, a comida está escassa, energia falhando, e tudo está se degradando rapidamente. O verdadeiro desejo de Doom é ir até o gerador, pois ele acha que pode consertar. Então é um blackout que demora mais do que o normal, deixando a cidade toda em pânico. A população de Ember percebe que a cidade está sucumbindo, mas em geral eles evitam aceitar a situação, pois têm medo, e eles acreditam que negar vai fazer o problema se resolver sozinho. O Doom consegue chegar no gerador e a cena que ele vê é devastadora. O local todo está pegando fogo e os trabalhadores só tentam apagar e saem correndo. Enquanto isso, a Lina volta para casa para ver como está a avó. E chegando lá, a casa está uma bagunça e a avó dela está mais angustiada do que o normal. A avó da Lina parece estar com problemas psicológicos e vive angustiada em busca de algo que ninguém sabe o que é. Ela só fala que precisa achar algo importante que seu bisavô lhe disse, mas ela não consegue explicar a Lina. Ela então acha a caixa que se perdeu no tempo
dentro do seu armário, e a avó reconhece a caixa. Diz a ela que é importante, mas não se lembra o porquê. Então, ao entregar uma mensagem na prefeitura, descobrimos que Alina é uma descendente do 7º prefeito da cidade de Ember, o que explica como a caixa foi parar na sua casa, já que ela deixa claro que ainda mora na mesma casa que era dele. Ela então vê o retrato do seu tataravô e nele o prefeito está segurando a mesma caixa que ela encontrou em casa. Ela então entrega a mensagem ao prefeito atual, que é interpretado pelo Billy Murray. Claro que ele faz uma ótima interpretação, nos deixando claro que o prefeito não é uma pessoa confiável. Alina então abre a caixa e vê que dentro tem uma mensagem que está quase toda destruída. Ela até tenta entender a mensagem, mas não consegue. Infelizmente, a avó de Lina falece antes de ela se lembrar ou de explicar a ela o sentido da caixa. Alina então passa a morar com uma vizinha e pede ajuda ao Doom para decifrar a carta rasgada que ela achou na caixa. Doom entende que aquilo são instruções para uma possível saída de Ember, e os dois começam a andar pelos túneis de encanamento da cidade. Eles acabam descobrindo um esconderijo secreto do prefeito, que através de corrupção está criando um abrigo próprio com muita comida apenas para ele. Logo depois, Doom descobre que seu pai e o pai da Lina, quando ainda estava vivo, tentaram sair da cidade, mas seu pai acabou desistindo. Ele confronta o pai, mas ele tenta desconversar. Lina tenta avisar que o prefeito é corrupto, mas ela acaba sendo acusada de criminosa, pois várias pessoas estavam envolvidas nesse esquema. Mas há um outro blackout e ela acaba escapando. Os guardas então começam a perseguir a Lina e o Doom. Eles vão até a estufa e entram em uma passagem secreta que era o lugar onde os pais deles estavam procurando a saída de Ember. E eles embarcam em um carrinho que foi construído pelo pai de Doom, que estava ali naquele local, e disparam em um túnel. Enquanto isso, o prefeito continua fazendo celebrações para distrair a cidade. Doom e Lina retornam à cidade e Lina consegue atrair a sua irmã pequena. Eles então vão até o gerador e lá descobrem uma passagem atrás dos armários. E acabam descobrindo que os armários, na verdade, são barcos para saírem dali. Eles seguem as instruções dos construtores e descobrem todo um maquinário para sair da cidade. Eles então entram no barco e começam a sair por um túnel. A cidade acaba sendo afetada. Então o prefeito foge para o seu bunker, mas ele não imagina que lá tem uma topeira gigante que ataca ele, e esse é o seu fim. Os garotos então chegam em um deck e começam a subir, onde se deparam com uma escuridão enorme. A Lina fica triste. Mas então o sol começa a nascer e eles ficam encantados com a luz e tudo o que podem enxergar. E eles então percebem que há um buraco no chão que dá para ver Ember, mas é muito profundo. Então, como uma esperança, jogam uma pedra com as instruções amarradas nela e a pedra cai bem nos pés do pai de Doom, deixando assim a esperança que a mensagem foi recebida. Assim, termina o filme Cidade das Sombras. E a mensagem desse filme é bem simples. Sistemas falham, líderes corrompem, mas curiosidade, coragem e cooperação podem reacender a luz, literalmente. O filme recebeu críticas mistas, com um visual bem elogiado, só que ele não brilhou nas bilheterias. Foram 17,9 milhões contra um orçamento de 55 milhões, o que é uma pena porque a história é realmente interessante. O filme é baseado em uma coleção de livros com 4 edições, mas traduzido infelizmente só temos o primeiro. E esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse filme realmente merecia uma série porque a história é bem interessante. Não esquece de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que eu coloco o vídeo aqui. E até o próximo vídeo.